Oi pessoal, aqui é a Lorena e hoje eu vou começar a apresentação do grupo 5, que é composto pela Fernanda, por mim, pela Thaís e pela Vivian. Nós vamos apresentar o artigo Representações Sociais e Direcionamento para a Educação Ambiental na Reserva Biológica das Perobas, Paraná, que tem como autores Carlos Alberto de Oliveira Magalhães Júnior, do Departamento de Ciências da UEM de Goiôerê, e Eduardo Augusto Tomanic, dos programas de pós-graduação em Ecologia e em Psicologia da UEM. Então, na introdução, os autores falam sobre a Reserva Biológica das Perobas e colocam que a preocupação com a preservação de ambientes naturais, unida às indicações científicas em prol da conservação da biodiversidade, culminaram na criação da Reserva Biológica das Perobas. Essa reserva biológica está localizada em Tuneiras do Oeste e em Cianorte e se enquadra como uma unidade de conservação definida pela Lei 9.985 do ano de 2000. E tem como objetivos garantir a proteção da área, o desenvolvimento de pesquisas e atividades de educação ambiental. Os autores colocam que vários documentos contra a criação da reserva foram enviados ao Ministério do Meio Ambiente e à Presidência da República, com o aval de sindicatos rurais das cidades citadas, das federações de agricultura e indústrias, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e de membros paranaenses no Congresso Nacional. Então teve bastante gente que foi contra a criação dessa reserva. E também foi aberta pelos proprietários rurais uma ação contra o IBAMA e a União. Mesmo assim, a reserva foi criada por decreto presidencial no dia 20 de março de 2006, com área de 8.716 hectares. E essa área passou a pertencer à União e ser gerida pelo Instituto Chico Mendes, que é ligado ao IBAMA, né? Então, bastante gente foi contra a criação dessa reserva, mas a gente percebe que são pessoas ligadas diretamente à produção rural que não queriam ceder área para a criação dessa reserva, certo? Mas, ainda assim, alguns segmentos da sociedade se manifestaram a favor da criação dessa unidade de conservação, alegando que a reserva estava cercada de lavouras, se tornando um refúgio para animais selvagens e uma proteção para 2 nascentes de rios. Então, mesmo com tanta gente sendo contra, ainda teve gente que era a favor, alegando essa questão dos animais selvagens, da preservação e dos rios. Os autores trazem que, para Mello e Furtado, as ações conflitantes são resultado da representação que eles têm acerca da função e da relevância das unidades de conservação. Então, essas autoras colocam também que os estudos científicos não são suficientes para sensibilizar a sociedade da importância da preservação da biodiversidade. E aí os autores colocam que estudar as representações sociais da sociedade do entorno da unidade de conservação pode ajudar a definir ações de educação ambiental para minimizar os conflitos, formar indivíduos comprometidos com ações ambientais que visem a conservação dessa unidade. Então, já que apenas os estudos científicos não bastam para sensibilizar a sociedade, a intenção é formar indivíduos que se sensibilizem com essa situação. Aí os autores fazem uma retomada sobre a teoria das representações sociais. Então, eles colocam que, para Moscovici e Jodelet, as condições de emergência das representações sociais são dispersão da informação, focalização e pressão à inferência. E o mecanismo de estruturação de hábitos, ideias e linguagem ocorre a partir da integração de conceitos já internalizados, que é a ancoragem que nós já discutimos em apresentações anteriores e aulas anteriores. Eles colocam que a representação é constituída por elementos comuns, denominados núcleo central, e esse núcleo central é estável e resiste à mudança. E ao redor dele estão os elementos periféricos, que são mais flexíveis, que protegem o núcleo central e é onde pode acontecer a assimilação de novas informações, nos elementos periféricos. Eles colocam ainda que o estudo das representações sociais visa explicitar o núcleo central e, a partir dele, criar ações de intervenção para assim mudar as representações. Então, o objetivo é conhecer o núcleo central para, a partir daí, intervir e tentar mudar essas representações. Aí um trecho que a gente achou importante destacar fala que
Identificar os elementos do núcleo central passa a ter relevância quando se pretende agir por meio de ações educativas para modificar representações e comportamentos de determinados grupos. Continuando, eles colocam que as representações sociais se formam nas relações que criamos nas dimensões sociais em que interagimos. Assim, a escola também tem um ambiente de realidade compartilhada. Desse modo, na escola também são geradas representações. E esse trecho aqui também a gente quis dar ênfase, porque eles falam que na escola ocorre tanto o compartilhamento do conhecimento de senso comum quanto do científico, e que ao se conectarem eles formam representações sociais. E eles trazem ainda que cabe às instituições de ensino oportunizar a compreensão do significado de ambiente, não necessariamente ensinando sobre essa reserva das perobas, mas podendo fazer uso dela para contextualizar o seu significado de ambiente, de onde vem a importância de compreender a representação social dos alunos sobre a reserva. Os sujeitos da pesquisa foram alunos do Colégio Estadual Duque de Caxias, a única instituição de ensino da zona urbana de Tuneiras do Oeste, que possuía, na época da pesquisa, 815 alunos, sendo 440 alunos do ensino fundamental e 375 do ensino médio. E esse município foi escolhido por ter 80% da área da reserva dentro de seus limites, e pela reserva está localizada a apenas 3 quilômetros da zona urbana dele. A amostra desses alunos do colégio foram alunos das 8ª séries do ensino fundamental, por serem considerados mais aptos à comunicação escrita que os das séries anteriores, e alunos dos terceiros anos do ensino médio, por estarem mais próximos à fase adulta. E os participantes foram aceitos através de manifestações voluntárias, resultando em 29 alunos, 14 alunos do ensino fundamental e 15 alunos do ensino médio. As etapas da pesquisa foram duas: a evocação livre de palavras, onde os alunos escreveram as 5 palavras que lhes vieram à mente sobre o tema reserva biológica das perobas e classificaram essas palavras segundo o grau de importância. E a segunda etapa foi a dissertação livre sobre a reserva biológica das perobas. A análise das informações foi realizada segundo a identificação dos elementos centrais e periféricos das representações sociais, com base em diversos autores que ele cita aqui. E, a partir desses autores, eles determinaram a ordem média de evocação. Para classificar os elementos centrais e periféricos, eles utilizaram uma fórmula que eu já vou mostrar e fizeram a organização das palavras em um quadro com 4 quadrantes, em que no primeiro quadrante se encontram os elementos do núcleo central e no quarto quadrante os elementos periféricos da representação desses alunos. Então, a fórmula é essa daqui, ó. O P é o número de vezes que a palavra foi evocada numa dada posição de grau de importância, G é o grau de importância e F é a frequência com que a palavra foi evocada no total. As redações desses alunos foram analisadas segundo a análise de conteúdo de Bardin, e os autores classificam o trabalho como estudo de caso e afirmam que ele se trata de um recorte da realidade e que não necessariamente essa amostra é representativa do todo. Então, a Vivian vai estar dando continuidade agora, falando sobre os resultados dessa pesquisa, e na sequência as meninas também vão falar um pouco. Muito obrigada, pessoal. Oi, gente, aqui é Vivian e eu vou discutir com vocês os resultados do artigo. Bom, primeiramente nós vamos falar do grupo amostral. Quem são esses sujeitos, colaboradores da pesquisa, extremamente importantes no processo de compreensão da representação social sobre a reserva de Tuneiras? Então, são alunos de 3 turmas de 8ª séries do Colégio Estadual de Caxias, de Tuneiras do Oeste, como nós já falamos, sendo 5 alunos da turma A, do período vespertino, 4 da turma B e 5 da turma C, sendo elas do turno matutino, totalizando então 14 participantes do nível de ensino fundamental. Nós temos também 3 salas, participando da pesquisa, 3 salas de terceiros anos dessa mesma escola, do nível do ensino médio,
sendo 5 de cada turma, sendo a primeira turma A do período matutino e as turmas B e C do noturno, totalizando 15 participantes do nível de ensino médio. No total, então, nós vamos ter, com 15 alunos do nível de ensino médio e 14 do nível fundamental, 29 participantes da pesquisa. Bom, nessa primeira tabela, que é a tabela 1 do artigo, os autores apresentam o perfil desses colaboradores de pesquisa, né, desses alunos de ensino fundamental e de ensino médio. Aqui eu vou ler com vocês, né, interpretar essa primeira linha, só para a gente entender quais são os objetivos dessa tabela. Então, dos alunos da turma 8A, nós temos nessa pesquisa 8 participantes do gênero masculino e 3 participantes do gênero feminino. Sendo dos que trabalham, desses participantes, apenas uma pessoa trabalha, uma mulher. O período, né, nesse caso da 8A é o vespertino, a localização de onde esses sujeitos moram, os 5 participantes moram na zona urbana, e aqui nós temos a idade. 3 desses alunos têm 13 anos, um tem 14 e um tem 16. A mesma leitura pode ser realizada para as demais linhas da tabela. Então, falando um pouco desse grupo amostral, falamos do perfil desses colaboradores, agora nós vamos falar das metodologias que foram utilizadas no sentido de construir essas informações que objetivavam, então, compreender, né, identificar essa representação social desses alunos diante da reserva. Então, foram registradas 141 palavras. Como que essas 141 palavras foram registradas? Por meio da técnica da evocação de palavras. Então, esses participantes, esses 29 participantes da pesquisa, foram desafiados a inicialmente elencar 5 palavras que estivessem articuladas à vivência deles com a reserva de Perovas. Então, cada participante anunciou 5 palavras e posteriormente eles puderam colocar ordem de importância nessas palavras. Então, qual é que seria a primeira, que seria a mais importante, até a quinta, que seria a menos importante dentro das 5 elencadas. Então, os pesquisadores eles chegaram a 141 palavras. Só que, diante dos fundamentos teóricos que eles trabalhavam, o que se fala é que na técnica da evocação das palavras, se a frequência com que uma palavra aparece é igual a 1, ou seja, ela aparece uma única vez, essa palavra ela pode ser descartada, porque, na verdade, ela não vai apresentar uma relevância muito significativa na intenção de compreender essa representação do grupo sobre esse tema. Então, dessas 141 palavras, foram descartadas as que apareceram apenas uma única vez. Então, eles chegaram, né, após esse processo de filtragem, a 132 palavras. Essas 132 palavras elas foram agrupadas em grupos semânticos. O que são esses grupos semânticos? São grupos que vão representar essas palavras que têm o mesmo sentido. Então, palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido, compreendem, né, compõem um grupo semântico. E aí, a partir dessa análise, surgiram, né, 18 grupos semânticos. E aí, os autores trabalham com o cálculo de ordem de média de evocação, né? Esse cálculo de ordem de média de evocação é a somatória da ordem de importância dada por cada sujeito à palavra, então aquele 1, 2, 3, 4 ou 5, se ela é mais importante, ela tem o número 1, se ela é menos importante, ela tem o número 5, dividido, né, esse número dividido pela frequência com que a palavra aparece. Então, eles chegam a um número médio, né, um número de ordem média de evocação de 3,1 e uma média de frequência que é 7,3, que é a média a frequência, com que essa palavra aparece. E aí nós chegamos, né, no quadro que é intitulado quadro 1. Esse quadro 1, ele apresenta uma análise geral tanto das representações dos alunos do ensino médio quanto fundamental. E aí os autores apresentam que nesse primeiro quadrante estaria localizado o núcleo da representação social. Então, nesse primeiro quadrante, nós temos o grupo semântico o primeiro grupo semântico, que é constituído pelas palavras flora, preservação, meio ambiente e natureza. Só que, o que acontece?
A palavra fauna também aparece com um número elevado de frequência, então ela aparece muitas vezes, né? Esse grupo semântico de palavras que constitui a fauna aparece muitas vezes na evocação de palavras dos sujeitos. Então, o que os autores argumentam? Que a palavra fauna, que esse grupo semântico fauna, ele estaria incluído no núcleo central, né, desse grupo semântico aqui intitulado de flora, preservação, meio ambiente e natureza. Então, a fauna também estaria fortemente articulada nesse núcleo central que está no primeiro quadrante. O terceiro e o quarto quadrante são apresentados como os elementos periféricos dessa representação social. E aqui vocês podem observar a frequência com que esses grupos aparecem, a ordem média de evocação. Então, segundo a interpretação dos autores, esses são o terceiro e o quarto quadrante, são os elementos periféricos. Em seguida, os autores apresentam o quadro 2 e o quadro 3. O quadro 2 apresenta uma discussão apenas da análise da evocação de palavras dos alunos do nível fundamental. E o que a gente pode observar? Dos alunos de nível fundamental, o núcleo central ele aparece de uma forma mais simplificada, podemos dizer. Então, no primeiro quadrante, que seria o núcleo central, nós temos a palavra preservação. Só que, da mesma forma como foi feita uma análise no quadro 1, essa análise também é reiterada no quadro 2. O que os autores entendem? Que diante do índice de frequência alto, né, de flora e de fauna, aqui nesse segundo quadro, e essas palavras, né, esse grupo semântico flora e fauna, que constituem o segundo quadrante, ele também está articulado ao núcleo central do quadrante 1, que é a preservação. Então, diante dessa ordem de frequência alta que é apresentada, eles também constituem o núcleo central junto com preservação. Mas e por que eles não estão diretamente no núcleo central? Porque a ordem média de evocação, então a importância, né, que os alunos dão, né, diante dessas palavras é menor do que preservação. Por isso que eles acabaram ficando no segundo quadrante. Então, apesar de aparecerem várias vezes, a ordem, né, aquela classificação que os alunos colocam, como a gente falou, 1, 2, 3, 4 ou 5, aparece numa ordem menor do que o termo preservação. Da mesma forma, nós temos os elementos intermediários do terceiro quadrante e do quarto quadrante, que são entendidos como os elementos que são classificados como periféricos, né? Então, passando posteriormente, nós temos o quadro 3, que é um quadro onde são apresentadas a análise das palavras, né, evocadas pelos alunos do ensino médio, então dos terceiros anos. Nós temos aqui, no primeiro quadrante, que é identificado como núcleo central, esses grupos semânticos constituídos pelas palavras flora e preservação. Da mesma forma, os autores entendem que fauna, meio ambiente e natureza, diante do elevado número de vezes com que aparecem, também constituem um núcleo central. Da mesma forma, eles não compreendem diretamente o núcleo central, porque a ordem de evocação com que eles têm, ela é menor se comparada à flora e preservação. Então, flora e preservação têm colocações de prioridade maior, 1, 2, do que se comparadas à fauna, meio ambiente e natureza, que tem ordens com números maiores. Da mesma forma, nós temos os elementos, né, do terceiro e do quarto quadrante, que também são entendidos, como a gente já falou, como esses elementos periféricos, que são esses elementos que podem ser um caminho para modificação, né, reestruturação desse núcleo central. E o que a gente pode perceber quando a gente analisa, faz uma análise geral naquele primeiro quadro, que é o quadro 1, se eu não me engano, o quadro 1, e depois a gente vai olhar o quadro 2 e o 3, nós observamos que o 2, que é o quadro dos alunos do ensino fundamental, ele tem um núcleo central mais simplificado do que se comparado ao núcleo central aqui dos alunos do ensino médio, né? Além disso, o que a gente pode observar?
né? Os autores, na página 235, eles colocam que se a gente comparar os grupos semânticos, que são esses grupos de palavras aqui, dos dois grupos, é possível perceber que 7 dos 8 grupos das oitavas séries tiveram sobreposição em relação aos grupos dos alunos do terceiro ano, sendo que o grupo semântico intitulado Pedra e Terra é o único que não se repetiu. Em relação ao núcleo das representações, basicamente podemos compreender que ambos os grupos de alunos possuem o mesmo núcleo, representados pelo grupo Preservação. Então, o que os autores podem identificar? Que o núcleo central de ambos os grupos de alunos, sejam do nível fundamental quanto do médio, vai trabalhar centralmente nessa questão da preservação. Então, não há representação diante dessa análise, o que pode se chegar? A inferência de que não há representação social diferente dos alunos do ensino fundamental para o médio. A representação social, o núcleo central dessa representação vai estar orientado na questão da preservação. E aí, seguindo, né, esse processo de resultados, de análise dos resultados, os autores eles vão trabalhar com uma segunda dimensão. Então, a primeira dimensão a gente pode apresentar como a dimensão do trabalho com a evocação de palavras e com a análise da evocação de palavras. E uma segunda dimensão vai trabalhar o quê? Vai trabalhar com a análise das redações. Então, esses 29 alunos, eles são também desafiados a escrever, a elaborar redações para dissertar acerca da reserva biológica das peroba. E aí, o que os autores fazem? Diante dessas 29 redações, eles vão trabalhar a análise dessas redações a partir da análise de conteúdo de Bardan. E quais são as etapas que eles realizam nesse processo? Eles fazem o que é chamado de leitura flutuante. Então, é uma leitura geral dessas redações para que se chegue às temáticas que são abordadas e, posteriormente, para o processo de categorização. E aí nós temos, né, aqui olhando essa tabela, que é a tabela 2, nós temos 400, os autores chegam a 459 palavras no total. Sendo que dessas 459, 102 são palavras que são diferentes. Diante dessa análise inicial, eles chegam a 22 grupos semânticos, que são esses grupos que a gente já apresentou anteriormente. Alguns deles a gente já discutiu anteriormente no processo de evocação de palavras. E aí, eles chegam posteriormente em 5 categorias, que é a primeira categoria, elementos naturais da reserva, a segunda, funções da reserva, a terceira, impactos ambientais, a quarta, percepção sensorial e a quinta, recomendações. Então, eu vou discutir aqui com vocês a primeira categoria, que é elementos naturais da reserva. Quais são as palavras que surgem nessa categoria? Flora e fauna. Né? Junto a essas palavras flora e fauna, surge um outro termo, que é biodiversidade. E juntos esses termos, flora, fauna e biodiversidade, constituem um subgrupo que eles denominam de elementos bióticos. Os termos ambiente físico e natural e rio e água foram organizados em um outro grupo que é denominado de elementos abióticos, sendo que a análise que os autores fazem traz a seguinte compreensão. As palavras que surgem, né, meio ambiente e natureza, a partir do que os alunos apresentam nas redações, elas têm uma configuração de sinônimos. Então, meio ambiente e natureza, na interpretação dos alunos, é a mesma coisa, sendo que o que os autores trazem como uma defesa que é feita na literatura, eles não são entendidos como a mesma coisa, então eles não seriam sinônimos. Então, aí a gente já tem uma divergência entre a compreensão desses alunos e o que é discutido no contexto científico. E aí, um último subgrupo dessa categoria elementos naturais da reserva é um grupo que eles chamam de pessoas, onde as palavras que mais são citadas são pessoas e pesquisadores. E aqui eles trazem uma análise muito interessante, onde nas redações dos alunos, esse termo pessoas é entendido como aquelas pessoas que vão prejudicar a reserva. Então, vão fazer algum mal para a reserva. E os pesquisadores são aqueles que vão fazer algum bem para a reserva. Então, são as pessoas que vão salvar a reserva, que vão preservar a reserva. Então, aqui a gente vê um sentido diferente quando é usado o termo pessoas e pesquisadores. Bom, gente, a partir de agora, a Fernanda vai tratar com vocês as demais categorias. Bom, pessoal, eu sou a Fernanda e eu vou dar continuidade na apresentação desse texto, né? Então, na categoria função de reserva,
ela foi reunida os grupos que expressavam o papel que a reserva desempenhava. No olhar dos autores das redações, as palavras mais citadas foram preservar, proteger e cuidar, que juntas formavam o grupo preservação. Então, as palavras desse grupo acompanhavam na maioria das vezes elementos bióticos e abióticos, citados na primeira categoria, como podemos ver. É um lugar onde a mata é preservada para que os animais vivam bem, ou, se não tivesse a reserva, muitos animais e árvores estariam extintos, por isso a preservação é fundamental. O grupo preservação ele constantemente ligava elementos naturais a impactos ambientais. Então, por exemplo, a preservação da natureza para evitar o desmatamento, ou o homem provoca muita poluição e ela serve para cuidar de nosso patrimônio. O grupo importante é representado em maior quantidade pela palavra importante, né? E teve em muitos casos ligação com local ou global. Então, por exemplo, a reserva das perovas é muito importante para o mundo todo, para que não fiquemos no futuro sem árvores. O grupo importante está diretamente ligado aos grupos futuro e desenvolvimento / emprego. Então, por exemplo, né, numa frase, é importante para a cidade, pois apesar de ser proibido o turismo, mesmo assim temos várias visitas de biólogos e pesquisadores que provavelmente trarão um aquecimento no comércio, outros meios de renda como restaurante, pousadas, entre outros. Já o grupo estudo / pesquisa, ele representou para alguns alunos o potencial que a unidade de conservação tem em relação à promoção de pesquisa em sua área, como também a percepção desses alunos dos trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos por alguns estudiosos quando são divulgados pela mídia ou mesmo quando os próprios alunos interagem como pesquisadores na cidade. E o grupo madeira / papel e reflorestamento, infelizmente, eles indicaram uma visão errônea da função da reserva, pois apesar da baixa frequência de citações, os alunos indicam que essa reserva é um espaço para replantio de árvores, servindo até mesmo para o uso, como é indicado na frase. As perovas são utilizadas para o reflorestamento, porque é um tipo de árvore que cresce rápido e pode ser. A categoria impactos ambientais, ela teve dois tipos de visão também, como um lugar que evitará que alguns impactos ambientais ocorram e um lugar que constantemente sofre impactos ambientais, como a gente pode ver na seguinte frase: lá as pessoas vão ilegalmente desmatar, ou muitas fazendas que estão na redondeza não respeitam e desmatam para plantar pastos e colocar gado. O grupo caça teve como palavras mais citadas a caça e matar. Ela representava a prática de algumas pessoas de usar a unidade de conservação como um local para caçar animais selvagens. E o grupo poluição indicou também dois sentidos contrários, representado mais frequentemente pelas palavras poluição, queimada e lixo, que indica que a reserva pode melhorar a qualidade ambiental na região, diminuindo a poluição, principalmente a atmosférica, ou também sendo a unidade de conservação alvos de impactos provocados por queimadas e lixos jogados em seu território. O grupo extinção é reconhecida como uma ação que está associada à caça e ao desmatamento, e um grave impacto tanto para a flora quanto para a fauna. Por exemplo, a caça, que é frequente, está levando alguns animais à extinção, ou, com o desmatamento, muitos animais entram em extinção. Além de ter sido empregada no contexto de impacto ambiental, o grupo extinção também se ligava ao grupo preservação, sendo considerada como um fato que justifica a ação, que podemos visualizar nas seguintes frases: se não houvesse a reserva, muitos animais e árvores estariam extintos, né? Ou a reserva está ajudando a combater a extinção da fauna e flora. Na categoria percepção sensorial, tem-se o grupo beleza / maravilha, que está associada à apreciação que os alunos têm em relação à reserva. Então, todas as palavras pertencentes a esse grupo expressavam a percepção agradável de elementos da reserva. Por exemplo,
É um lugar maravilhoso e muito especial, que contém vários animais e plantas de diferentes espécies. É uma obra de arte, só Deus para fazer algo tão perfeito, tão lindo, tão maravilhoso, tão especial. Na categoria Recomendações, encontre os elementos que se apresentam no contexto como sugestão para a conservação da unidade de conservação, ações para preservação e indicação de perigo. Por exemplo, muitas vezes o IBAMA é que tem a responsabilidade de manter tudo em ordem, não podendo qualquer um chegar e desmatar, traficar ou coisas do tipo. Então, os grupos Conhecer Mais e Conscientização são intimamente ligados. Neste primeiro, os alunos sugerem que a população precisa saber mais, né? Então, como os cidadãos vão contribuir para a preservação da reserva se alguns não conhecem nada ao seu respeito? Ou, a reserva está em nossa mão, vamos cuidar, combater a extinção e nos informar mais sobre. O grupo Cautela/Perigo, essas duas palavras que representam as que foram mais citadas nas redações, então elas indicam que a recomendação de perigo surge no mesmo sentido de cautela, em que se relacionam com os animais, como a onça, que podem atacar os humanos e provocar problemas graves. Então, o interesse desse trabalho foi de identificar o núcleo das representações sociais, né? Por ser mais significativa nas ações e atitudes cotidianas das pessoas. Então, ao criar dois grupos sociais, os alunos do ensino fundamental e médio, para análise das palavras evocadas, percebeu-se que praticamente os elementos nucleares são os mesmos, havendo diferenciação apenas dos elementos intermediários e periféricos. E as diferenças na periferia desses dois grupos estudados, elas podem ser fruto da maior vivência dos alunos do ensino médio em relação aos outros, tanto em situações vividas dentro quanto fora da escola. Mesmo com essa diferença, podemos dizer que os grupos possuem a mesma representação social, com um núcleo comum e um sistema periférico que suporta a diferença entre esses indivíduos, né? Então, de acordo com a condição de emergência das representações sociais, denominada de dispersão da informação, a qual considera que quando um objeto social é disseminado, sofre modificações conforme o grupo que passa. Os autores chegaram à conclusão que, portanto, os indivíduos dessas séries compõem um mesmo grupo, já que atribuíram significados parecidos à rebio das perovas, né? Nesse contexto, as suas representações sociais são as mesmas, né? Então é isso, pessoal. A gente agradece aí a participação de vocês, né? Obrigada. Bem, dando continuidade às discussões, então os autores trazem alguns dos grupos de palavras anteriormente mencionados e eles vão discutir um pouco sobre as características desses grupos e a função deles para a constituição de representações sociais. Então, eles acreditam que o grupo preservação e os grupos pertencentes aos elementos naturais, como os bióticos, flora e fauna, e o abiótico, ambiente físico, meio ambiente e natureza, eles sejam os elementos constituintes do núcleo central. Então, eles chegaram nessa conclusão a partir da análise do quadro 1 e da tabela 2, correspondente às duas técnicas utilizadas, né, onde eles perceberam uma repetição de palavras em que esses termos somam 60% das citações. Então, os elementos nucleares, flora, fauna e meio ambiente e natureza, além de serem os mais frequentes em ambas as técnicas, eles formam uma ligação entre os elementos naturais, né, presentes nas falas dos alunos. Bem, aqui no quadro 1, então, como nós vamos poder perceber, a flora, preservação, meio ambiente, natureza e fauna, eles são correspondentes à maior parte das citações dos alunos, como a gente pode ver aqui. E do mesmo modo, na tabela 2, os alunos também vão citar, né, as palavras com uma maior frequência. Bem, além disso, as representações sociais que o grupo de alunos possui em relação à reserva são mais centradas nos constituintes naturais da unidade de conservação. Então, esse tipo de representação para o Reigota, ela é conhecida como uma representação social naturalista, porque ela considera a natureza tanto no conceito de lugar onde os seres vivem,
como de elementos constituintes, né, bióticos e abióticos. Já para Sato, 2003, na classificação das representações sociais de meio ambiente feitas por Salvé, pode-se considerar que as representações desses alunos se enquadrariam na categoria de natureza, que toma o ambiente natural como algo que se deve apreciar e respeitar. Então, nas respostas trazidas pelos alunos, são apresentadas também no artigo, uma delas vai dizer que o meio ambiente, a natureza, ela é como uma obra de arte que deve ser preservada. Então, nós percebemos, né, que essa categoria de natureza ela se encaixa nesse caso. O grupo semântico preservação, que também compõe o núcleo das representações sociais, ele possui uma íntima ligação com os demais elementos nucleares e demonstra a percepção que os educandos têm em relação às funções que a reserva desempenha. Isso de acordo com o que traz Salvé 97. Então, além das características anteriormente mencionadas ao conceito de preservação, também tem a questão da conservação, né, de ser um local, quando você pensa nas funções que a reserva desempenha. Um exemplo disso é que, em relação às percepções da reserva estar mais associadas aos componentes naturais bióticos, como flora e fauna, né, que tiveram 60 citações no quadro 1 e 189 citações na tabela 2, isso reflete um reconhecimento pela maioria dos alunos da importância da unidade de conservação por possuir uma biodiversidade variada e que esse ambiente se tornou um dos únicos refúgios para a vida selvagem na região. Então, com relação às funções que a reserva desempenha, como mencionado aqui no parágrafo anterior, então uma das funções é ser um refúgio também para a vida selvagem. Outro ponto considerado na fala dos autores é que a maioria dos alunos indicou seus elementos de forma genérica. Então, eles não vão especificar as espécies. Eles apenas indicam que nessa unidade de conservação apresentam animais e árvores, mas não especificam espécies, tipos, classificações. Então, essa tendência de classificação de forma genérica, segundo os autores, ela pode ser um indício de que os alunos não teriam conhecimento da diversidade biológica existente na região. Não há um estímulo para que esses alunos eles conheçam, né, os animais e as plantas, no caso, ou também outros reinos que compõem essa reserva biológica. Então, os autores entendem que a não indicação por parte dos indivíduos dos reinos Monera, Fungi e Protozoa evidencia a visão restrita acerca dos componentes do ambiente. Então, para os alunos, muitas vezes, essa unidade de conservação ela é apenas composta pelos reinos Animalia ou Plantae. Então, diante dessa situação, segundo os autores, eles acreditam que os alunos precisam compreender que fenômenos como, por exemplo, reciclagem de nutrientes, transformação de matéria e equilíbrio, que são fenômenos que dependem destes reinos, eles abrangem também o ambiente da rebio das perobas e proporcionam um melhor entendimento do conceito de preservação e conservação. Daí a importância também de trabalho junto a esses alunos, de conscientização e de reconhecimento das espécies que constituem esse ambiente natural. Dando continuidade, os elementos de desmatamento, caça, extinção e queimadas, segundo os autores, eles somaram 68 citações, o que corresponde a 15% da frequência total, um número bem inferior aos elementos apontados anteriormente. E apesar de não ser uma categoria com percentual significativo para compor o núcleo, é possível notar que o grupo semântico preservação ele se conecta aos grupos que compõem a categoria dos elementos naturais, no sentido que esses devem ser protegidos das ações citadas na categoria impactos ambientais. Então, além disso, esse elemento estabelece uma ligação com o grupo dos órgãos fiscalizadores, indicando uma função desse em combater essas ações. Assim, revela que o grupo preservação ele apresenta uma função organizadora e estruturadora que estabelece conexões entre os elementos das representações e o configura como pertencente ao núcleo das representações sociais, como relata Sá. Então, aqui o elemento preservação ele está intimamente ligada aos órgãos fiscalizadores, assim como desmatamento, caça, extinção e queimadas. Afinal de contas, para a visão da preservação, né, os órgãos fiscalizadores eles devem estar atentos ao combate a todas essas. Além disso, segundo os autores, essa análise da representação social de preservação é, de certa forma, uma apreciação de como um elemento científico pertencente ao universo reificado ele passa a ser compartilhado por pessoas pertencentes a grupos que dividem um espaço comum. Então, os alunos, eles, quando trazem esses outros elementos, né, eles demonstram como eles passaram a colocar no seu discurso, né, esses termos. Então, atribuir à reserva a função de proteção ou preservação dos elementos naturais, esse grupo social passa a considerá-la como um instrumento de mediação
na conservação do meio natural e desenvolvimento humano que provoca impactos ambientais, como podemos notar no trecho. A reserva serve para proteger as perobas, pois com o desmatamento poucas árvores sobraram. Então, mais uma vez, a função, né, que foi anteriormente citada por Salvé, a função da unidade de conservação, de estar protegendo, né, a biodiversidade local. Segundo Obara, Silveira e Kioranes, né, em educação não há neutralidade, e assim, ao desenvolvermos a educação ambiental, nós devemos buscar formar um cidadão crítico, apto a se relacionar e influenciar a realidade, buscando um mundo sustentável. Então, baseado nessa afirmação, os autores eles vão trazer, né, alguns objetivos que caracterizariam a educação ambiental, tais como a sensibilização ambiental, né, que seria constituinte por um processo de alerta, considerado como o primeiro objetivo para alcançar o pensamento sistêmico da educação ambiental, a compreensão ambiental, que seria conhecimento dos componentes e dos mecanismos que regem o sistema natural, responsabilidade ambiental, reconhecimento do ser humano como principal protagonista para determinar e garantir a manutenção do planeta, competência ambiental, capacidade de avaliar e agir efetivamente no sistema ambiental, e, por último, cidadania ambiental, capacidade de participar ativamente, resgatando os direitos e promovendo uma nova ética capaz de conciliar a natureza e a sociedade. Então, segundo os autores, né, esses são alguns objetivos que a educação ambiental deve trazer para a sala de aula também. Bem, a partir dessas discussões, os autores vão trazer algumas conclusões para esse trabalho. Então, a primeira delas é que existem alguns conflitos sociais que permeiam a reserva biológica das perobas. O primeiro deles, e como foi também percebido na análise tanto dos quadros quanto das tabelas, é a questão da preocupação com os impactos ambientais. Então, isso esteve muito presente na fala dos alunos, a preocupação com a preservação, conservação do meio ambiente. E a segunda dela, que ocorreu em menor número, né, que é a questão do interesse econômico. Então, a questão do interesse econômico, os autores eles tinham essa preocupação no sentido de reconhecer grupos que possuem valores que não estão em harmonia com as indicações científicas que advertem para a necessidade da preservação de remanescentes da Mata Atlântica, como é o caso da Rebio das Perobas. Então, essa região da Reserva Biológica das Perobas, ela é uma região de certo interesse pelos agropecuários. Então, muita gente deseja, né, se apropriar das terras, porque a fertilidade do solo é muito grande lá dentro. Então, isso gera uma preocupação dos pesquisadores em educação ambiental, de conservar esse ambiente, né? Então, os autores eles também queriam investigar se os alunos eles teriam também essa preocupação na questão econômica, né, das admissões sociais que poderiam estar presentes no discurso dos alunos. Mas as representações do grupo de alunos da educação básica, elas convergem para a noção de necessidade da preservação desse recurso natural. Então, vai ser logo aqui o primeiro caso. Então, os alunos eles vão trabalhar na questão dos impactos ambientais. Então, a hipótese de que as representações dos alunos seriam conflitivas com os interesses da Rebio Perobas foi negada, pelo fato, né, já mencionado, de que eles trazem bastante no seu discurso a questão da preservação. Então, os autores acreditam que a realização de atividades voltadas à educação ambiental, direcionadas aos alunos da educação básica deste município, poderá contribuir com uma formação que leve esses agentes sociais a terem mais conhecimento sobre a unidade de conservação e para que, dessa forma, eles possam desenvolver ações e habilidades que favoreçam a conservação permanente da reserva e que combatam os impactos antropogênicos diretos que a atingem. Então, é um objetivo muito presente no discurso da educação ambiental, que é justamente essa questão da conscientização dos nossos alunos, né? De trabalhar com os alunos a importância de preservar o meio ambiente, no sentido de que nós também fazemos parte dele. Então, e também essa questão dos impactos antropogênicos, que é muito importante, porque muitas vezes o aluno ainda não tem noção de quão impactante é a ação do ser humano sobre a natureza, mesmo que ele viva de uma maneira menos agressiva, mas sempre algum impacto nós vamos causar, afinal de contas, não é nem sempre o nosso habitat natural, né, original. Então, isso para os autores é muito importante, a questão da conscientização. E para finalizar, os autores eles vão trazer algumas sugestões de ações que professores e outros agentes interessados
podem trabalhar, né, junto à conscientização com esses grupos. Então, a primeira dessas ações são ações teóricas. Então, os autores trazem, por exemplo, diferenciação de ambiente e natureza, conhecimento dos atributos naturais e suas relações ecológicas, identificação de problemas ambientais locais e de suas causas, estabelecendo vínculos com a realidade planetária, concepção de desenvolvimento sustentável e ciência para desenvolvimento sustentável, o estudo da relação homem e natureza e a procura da sustentabilidade, e a compreensão da conservação da biodiversidade e dos recursos genéticos. E algumas ações práticas que os autores também vão sugerir, né? Então, por exemplo, a criação da Agenda 21 local, incluindo a comunidade escolar e outros segmentos sociais da região, atividades para a percepção de espécies e dos ambientes da reserva, lembrando mais uma vez aquela conclusão que os autores chegaram durante as discussões, né, que os alunos não têm noção da biodiversidade real de dentro da reserva. Desenvolver trabalhos em parceria com a mídia, então isso é muito importante, a questão da propagação, né, sobre a importância da conservação daquele meio. Realização de oficinas temáticas sobre o assunto, produção de materiais educativos, entre outras ações. Então, por fim, além da formação de cidadãos comprometidos com as questões ambientais, acredita-se na formação de futuros educadores ambientais que disseminarão o que aprenderam e atuarão na formação de novos valores condizentes com a sustentabilidade ambiental. Então, é realmente uma corrente, né, que os autores eles buscam essa conscientização para justamente esses alunos eles também virem a propagar essa mensagem, né, da importância de conservar a reserva biológica das Peropas. Então, nossa referência, né, nosso artigo é esse aqui. Aqui são algumas fotos da reserva biológica das Peropas. Então, aqui é logo na entrada. Aqui é uma peroba, uma árvore característica, para vocês terem uma noção. Né? Aqui algumas outras fotos. E muito obrigada.